um aiancé de loia, aiançou com loia, aiancé de loia, ouro malé em Modibaú. Aiancé de loia, aiancé de loia, aiancé de loia, ouro malé em Modibaú. Ele é o aiancé de loia, aiancé de loia, aiançou com loia, ouro malé em Modibaú. Esperando aí nosso convidado entrar pra gente começar. Boa noite, amém. Axé, Pai, sua bênção, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite aí pra gente estar trocando uma ideia. Gratidão. Axé, é toda minha. Boa noite aí a todo o povo que tá chegando. Sejam todos bem-vindos, com muita axé. Gêmeos do Ifá. Que legal, gêmeos. Então, Pai, mais uma vez, obrigada aí por o senhor estar aí com a gente, que eu sei que é corrido, né? O povo que tem casa, a gente não para, né? Sempre uma correria e outra. Nem fala. Né? Então, o senhor é do Taboão, Serra de São Paulo, né? É interior? Taboão da Serra é uma cidade metropolitana que fica ao lado de São Paulo, é divisa com São Paulo, já há 65 anos, né? Então, é uma divisa, mas é praticamente do lado aqui é São Paulo já. Entendi. Daí o senhor é do candomblé. Qual é o seu candomblé? Queto, Angola, qual que é? Queto. Candomblé Queto. Conte um pouquinho da sua história para nós, Pai. Contar minha história. É complicado falar da gente, né? Mas meu nome é Ribamar Amaral. Eu sou nascido numa família simples, né? De pai batalhador, mãe também. Meu pai era filho de português, né? Que vieram de navio. Minha mãe era filha de um homem que nasceu na lei do ventre livre, né? Quando minha mãe nasceu, ele tinha 78 anos de idade. E aos 8 anos de idade, eu adentro a uma religião chamada Umbanda, porque eles sempre foram, né? A prima do meu pai tinha uma Umbanda e minha mãe já era praticamente desenvolvida. E nós adentramos a um terreiro chamado Templo Guaraci do Brasil, que na época era Templo Espírita de Umbanda Caboclo Guaraci, e passou nos anos 80 a ser chamado Templo Guaraci do Brasil, porque ele teve a sua primeira filial em Paris, na França. Nos anos 80 vieram psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras e um monte de psíquicos para provar que a nossa religiosidade de matriz africana era loucura, era invenção. E os mesmos se tornaram filhos, né, da casa de Pai Guaraci, e com o cuidado do Pai Pub e tudo, formaram o primeiro templo, né? Boa noite a todos que estão chegando, sejam bem-vindos, uma bênção de todos. E dali, hoje o Templo Guaraci existe em 14 países, né? Fora algumas filiais que tem, né? Tem São Paulo, que é onde é a matriz, tem no Embu das Artes, que é a Mataganza, tem Flecheiras no Ceará, tem no litoral de São Paulo, que eu não vou lembrar, Cananéia, tem São Roque, tem Campinas, enfim, algumas cidades, né? Nossa, então, Flecheiras do Ceará, que legal, ó. Oi para Flecheiras, eu sempre falo, né, um bom axé para São Paulo, para quem é do axé, né, boa noite a todos que estão chegando. E aí nesse terreiro, criança com 8 anos de idade, a gente não podia trabalhar, não podia fazer nada só, mas eu sempre fui um pouco prodígio, né, e eu consegui fazer aulas de atabaque. Porque na Umbanda não existe ogãs como no candomblé, né? Na Umbanda, todos os homens que queiram aprender a tocar o instrumento litúrgico, né, vão aprender, enfim, até para ajudar nas giras.
Mas com isso também tem o ônus e o bônus. Eu era muito cobrado, porque eu estava no começo da escola, tinha que tirar notas boas, não podia repetir de ano. E dentro dessa formação, né, eu fiquei por 18 anos, né, e lá um terreiro onde você tinha desde da faxineira ao maior empresário, artista, né, cantores famosos. O de África, que está aí na live, é um cantor, músico, né, e ele foi de lá, ele sabe do que eu estou falando. Então, era chamado Templo dos Ricos, né? E, na verdade, não era um templo que ia todo mundo e, enfim, a partir do portão para dentro não existia, como até hoje não existe, né? Diferença de raça, classe social, cor, né? E um terreiro que já existe e resiste aí há 50 e poucos anos. Ele foi inaugurado no dia 2 de agosto de 72. E ali, por 18 anos, eu permaneci aprendendo, né, a fundamentação da Umbanda, conhecendo, participando de camarinhas, coroações e tudo aquilo que é a nossa Umbanda maravilhosa, que é uma religião de ciência, é uma religião de arte, é uma religião que fala sobre cultura, é uma religião que fala sobre antepassados e ancestralidade brasileira, né? E lá, minha esposa, lá minha filha praticamente nasceu lá, e aí quando eu passei para o Candomblé, já foi uma outra trajetória, foi um susto para mim, porque eu estava acostumado com um formato religioso chamado Templo Guaraci, com as bases fundamentais do Templo Guaraci. Então, nós tínhamos muitas regras, né? Eu não digo que o nosso pai era militarismo, mas ele tratava de uma forma severa, né? Que era a época da Umbanda, era assim. Então, tinha suas doutrinas, tinha suas regras, tinha seu jeito ali rígido, e para qualquer um, né? Não fazia distinção. E a gente tinha que entender, compreender, e com isso eu acho que foi muito importante para todos nós a poder ter o conhecimento sobre o que é a vida, ler a natureza, conhecer os seres humanos. Só que assim, foi um pouco enfaixado, porque a gente não conhecia o mundo, né? A gente vivia ali, mesmo com gente de outros países e tudo mais, tendo oportunidade de participar de lançamentos de livros, de gravações de música. Eu, né, não sou ogã, mas eu tocava tabaco, então teve irmãos de santo que eram cantores, que fui convidado para gravar CD na época, né, fazendo a percussão. Tinha escritores onde sempre estavam lançando livros, a gente estava no meio, dentro do meio artístico. Então, assim, a arte, né, contemporânea, a arte sempre ligada à religiosidade, à cultura, né, e isso foi muito importante para a minha formação como homem, como ser humano. Entendi, pai. Então, o senhor desde criança já sempre teve ali o contato com a religião, foi de Umbanda, né, como o senhor falou. Então, o senhor tem duas raízes, a sua raiz sanguínea, que já vem, né, o pessoal da sua família já era de religião, e depois o senhor adentra também, né? Sim. Quanto tempo o senhor tem de casa aberta no Candomblé, pai? 21 anos. Completou esse ano, então, 21 anos. Que lindo. O senhor sempre fez parte da mesma família religiosa no Candomblé ou o senhor fez parte de outra? Não. Eu nasci numa família, né, onde o meu sacerdote é vivo até hoje. Tem um grande amor e respeito. Mas o meu sacerdote, em algum momento da vida dele, ele se decepcionou e ele fechou a casa dele, né? Aí, com esse fechamento, os filhos ficaram, né, meio perdidos, sem saber o que fazer, e eu fui procurar o melhor para mim, né? O que seria o melhor? Fui conhecer outras casas, outras famílias, né? Passando 2 anos, encontrei um senhor chamado Airá, chamava-se de Paerá, o nome dele era Antônio Passarello, e um homem velho de santo, com muito conhecimento e sabedoria. E dentro da casa desse homem eu tive bastante aprendizado, conhecimento. E por sinal, né, dentro disso, meu sacerdote, após 5 anos afastado, quis voltar para a religiosidade. E eu levei para a casa desse senhor, para eles se acertarem, jogar búzios, e
possivelmente tomar a obrigação que faltava para o meu pai. Mas 13 dias depois, esse senhor veio a falecer, né? E aí, enfim, meu pai voltou e a gente que já estava, que não tinha parado, fomos dando suporte. Meu pai conheceu um outro sacerdote, que deu obrigação dele, e eu tomei a obrigação de 7 anos, né, aqui dentro da minha casa. Casa aberta, tudo assentado. E mais uma vez, passado alguns anos, meu pai também se decepcionou e falou que ia fechar as portas, e eu fiquei meio órfão, né? Também fui procurar a casa matriz, né, de Salvador, porque eu falei, eu não vou ficar batendo cabeça, eu não vou ficar pulando de galho em galho sem ter uma firmeza, eu preciso de alguma coisa que tenha raiz. Porque uma árvore sem raiz, ela é apenas um enfeite, então vamos buscar a raiz. E assim eu fiz, né? Procurei uma raiz, procurei conhecimento, procurei estar junto com eles, trazer todo o aprendizado para que a gente possa, né, dar continuidade dentro daquilo que a gente tem como fé e base, né? Perfeito, pai. Boa noite, Dai, axé. Tirando o seu babalorixá, pai, quem é a pessoa que hoje mais lhe inspira dentro do sagrado? Pessoa? Eu posso falar realmente, se ela não vai ficar chateada com o que eu vou falar? De jeito nenhum. A minha inspiração é de orixá, eu não cultuo o ser humano. Não cultuo. Tendo bastante pessoas que têm anos à frente de mim, têm conhecimentos à frente de mim, e têm sabedorias para poder ser espelhos, mas assim, eu tenho como referência, mas não como... Eu tenho como exemplo, não como referência, que referência ao orixá. Perfeita a sua resposta. A gente tem que ser sincero, né? A gente, né, não tem, é o orixá, então é isso. Na sua visão, pai, como babalorixá, o que nunca pode se perder na ritualística da sua família? Olha, eu acho que assim, nós, como eu falei, nós somos uma religião de resistência, né? Dentro de muitos anos aí, nossa religião é bicentenária. Então, quando eu falo que eu procurei uma casa que tem raiz, é porque a liturgia não pode se perder, né? Então, eu dentro da fé na liturgia, eu tive a oportunidade de ver assentamentos, por exemplo, de 112 anos dentro dessa casa matriz. E segue a mesma ritualística litúrgica, né, que fazia-se há esses anos atrás. Então, isso para mim não pode se perder, que é os rituais, né, as coisas internas. Estou encantada. Pai, a base do nosso culto, porque eu sou do Batuque do Rio Grande do Sul, eu sou de Candomblé, mas nós cultuamos a base africanista, né? Isso aí não muda. Então, a nossa base é a oralidade, né? Na sua opinião, os atuais livros ajudam a saber um pouco sobre o Candomblé? Olha, quem ajuda é a Casa de Artigos Religiosos chamado Dr. José Pilintra, que dá preços bons e desconto, dando para nós, de todo o Brasil, entendeu? Muita facilidade para que a gente não perca nenhum rito por falta de algum material. Então, eu indico a Casa Dr. José Pilintra aqui nos Aços. Mas, desculpa, a sua pergunta, que eu vi o meu querido amigo, né, eu não podia deixar de falar dele, né, Dr. José Pilintra. A pergunta qual foi mesmo, perdão? A nossa base é a oralidade, né? Na sua opinião, na opinião do pai Ribamar, os livros atuais ajudam a saber um pouco do Candomblé? Os livros mentem. Isso já na faculdade a gente sempre discutia. Eu digo que os livros mentem. Porque quando eu conto uma história, eu não estou escrevendo, eu estou falando na oralidade. Eu estou falando sobre uma coisa que eu ouvi, com detalhes. Então eu tenho que reproduzir esses detalhes, né? E já quando eu escrevo, eu vou ter a minha interpretação. E na minha interpretação,
intenção de escrever vai ser diferente da interpretação de quem vai ler. Então, a gente sabe que vivemos num mundo capitalista, num país capitalista, onde muita gente, por exemplo, eu lembro de um LP, isso é antigo, tá? Um LP que cantava assim: Atoto abaluaê, atoto babá, atoto abaluaê, atoto é orixá. E muita gente ria. Ah lá, ele cantou errado. O baluaê é o certo, a baluaê tá falando coisa errada. Ele tá colocando no LP palavras que é pra gente ser burros. E aí eu disse: a gente não pode julgar ninguém. Porque Abá significa ancião. Olu, dono, aí terra. Então, ancião, dono da terra, pode ser um título também desse orixá, cujo verdadeiro nome é Chapaná. Para nós, tá? Sim. O pai de Ibamá tem algum itam favorito? Olha, tem um que eu coloquei aqui na plataforma e que deu muitas visualizações sobre Xangô não entrar no Olubagé. Por que Xangô não entra no Olubagé? Isso para mim durante décadas foi uma dúvida muito grande. Se o orixá é tudo irmãos, por que um não entra na casa do outro, não dança na festa do outro? E aí quando eu vi, é como se eu tivesse dormido no colo dessa senhora que já não está mais aqui em terra, que me contou, e aquilo entrou tão profundo na minha mente que eu sempre trouxe, né, esse Itã, né, que é uma lenda onde o Itã a gente tem que tomar muito cuidado, porque são lendas que vão contar essas histórias entre linhas para trazer uma fundamentação. Não é uma lenda que fala sobre romantização. Então é isso que eu gosto, de fundamentação e não romantização. Os livros, eu já li vários, inclusive tem até aqui na minha prateleira aqui, eu tenho livros que assim foram de suma importância. Mas um dos livros que eu tenho aqui é do pai Raimundo, que a senhora entrevistou, que é o Ubuntu. Esse é um livro que conta uma narrativa de uma pessoa que chega a uma casa de candomblé pela primeira vez para uma saída de Iaô. E o desenrolar desse livro é maravilhoso. Eu não vou dar aqui o spoiler, né? Quem quiser procure, né? Depois eu passo aqui a editora que vende esse livro, né? É muito bom, é um livro que fala sobre uma coisa contemporânea e que tira das pessoas leigas uma certa visão de achar que candomblé mata bode, mata isso, mata aquilo, sem entender a liturgia antes. Inclusive eu vou adquirir esse livro, né? Ele até tinha falado, e é bom sempre conhecimento não ocupa espaço, né? Axé. A gente falando sobre visitantes que vai no barracão, enfim, tem uma pergunta. Um visitante pode manipular as oferendas dos orixás ou fica restrito apenas ao povo do axé? Vamos lá. Eu sou um visitante, por mais que eu conheça um pouco de axé, eu sou visitante, eu não sou iniciado. E mesmo que eu fosse iniciado, o candomblé, ele criou-se, né, uma forma organizativa dentro do Brasil, onde existe Oloriebé, né, que seria a cabeça daquela ebé, daquela comunidade, e ali nós temos como se fosse uma empresa, cargos, postos, para fazer aquela comunidade andar, né, porque ninguém faz nada sozinho. Então, dentro de uma comunidade, existe pessoas designadas a certos postos e cargos para se manipular oferendas, rezas ou coisa desse tipo, né? Porque o axé ele tem que ser trocado. Não existe axé que eu faça sozinho, né? É a troca. O axé é movimento, é troca. Quando eu faço algo sozinho, além de egoísta, será que realmente eu tenho conhecimento? Eu, como sacerdote, com 21 anos de casa aberta, 28 de orixá, e tem coisas que eu não faço sozinho. Se eu não tiver pessoas, Ogãs, Equedes, os meus filhos, junto a mim, eu não consigo desenvolver, porque precisa sim de energia e uma pessoa só não faz nada. Boa noite a todos mais uma vez aqui, mas enquanto ela não pergunta, boa noite a todos, sejam bem-vindos, obrigado por estar curtindo, espero que vocês possam compartilhar essa live para chegar a mais de 1.000 pessoas, né? E
estou aqui para poder responder tudo, né? Falar a verdade, somente a verdade, não mais do que a verdade. Achei a todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Obrigada aí os que enviaram presente. Gente, pergunta, pode mandar aí na rolagem, fica à vontade. Falando sobre visitante, né, pai? O que um visitante, em hipótese alguma, não pode fazer dentro do barracão? Eu acho que toda falta de respeito, né, não pode ser feita. Os nossos templos, os nossos ilês, templos não que tenham o mesmo patamar do que uma igreja. Então, da mesma forma que ninguém vai a uma igreja de bermuda, ninguém adentra uma casa de religiosa de boné, né? Eu acho que um visitante não poderia fazer. Né? Ah, mas ele veio de preto. Não, o visitante de primeira vez que não conhece, eles não são obrigados a entender que nós não aceitamos a cor preta por algum motivo. Mas cabe a nós ter uma educação e poder explicar, né? Aquela pessoa que ali não é um lugar de entrar de boné, não é um lugar de bermuda, não é um lugar para ir arrumar namorada, não é um lugar para ir arrumar briga, que ali é um lugar para a gente nos encontrar, né? E dentro desse encontro com nossa ancestralidade espiritual, trazer para nós o crescimento humano e espiritual. Perfeito, pai, sabe as palavras. Pai, quando se fala em iniciação, lá vem meio que uma polêmica. Quando se fala em iniciação apenas com pomba e galinha da Angola, o que o senhor tem a dizer? Nada. Sabe por quê? Porque quem conhece passa pelo Maruô. Quem não passou pelo Maruô não tem que saber o significado da Angola, do pombo, ou de qualquer outro tipo de liturgia para esse tipo de iniciação que vai ou deixa de ir. Quando você, numa rede social, você fala, não concordo com isso, você está dando um PDF de conhecimento de uma prática que às vezes não é prática daquelas pessoas que estão nos assistindo. E o sagrado nosso, ele tem que ser o AO, ele tem que ser o segredo, né? O segredo, ele só é importante para quem passa por ele, e não para quem quer saber como curioso. Consegue me compreender a resposta? Pelo amor de Deus, eu não quero que vocês entendam que seja uma resposta dura. Não, eu tento colocar da melhor forma possível para que as pessoas possam compreender que muitas coisas têm que passar pelo segredo. A gente não pode sair disseminando algo que não é bom. Com certeza, pai, perfeito, é bem isso mesmo. A gente tenta aqui o máximo passar informação sem passar fundamento, né? Porque fundamento é dentro do quarto de santo, o iniciado que está ali, enfim. A gente não vai estar passando aqui segredos que não agrega, né? Então tem que realmente conhecer quem quer se iniciar, enfim. Babá lá da Axé, boa noite. La Paz fez uma pergunta ali. O que a Irá significa na sua vida, Baba? Pois é, Babá Ribamar, o que é ser um babalorixá? Digo em questão de sentimento e posição. Essa eu não consegui achar. Para mim, um babalorixá em relação a sentimento e posição é ser um ser humano, tá? Com defeitos e qualidades, ter sido escolhido para essa missão, vamos dizer, me chamar de missão, e dentro dessa missão aprender a ser humano, aprender a entender e compreender o ser humano, seus defeitos e suas falhas, porque ele também tem defeitos e falhas. É entender que eu não posso julgar ninguém por uma dor porque eu não estou sentindo ela, mas eu tenho que compreender, né? Eu não posso julgar as pessoas pelas dores dela. Ah, mas ele é jovem e está dizendo que está com dor nas costas. Quem está sentindo é ele. Se é verdade ou é mentira, eu não estou nele. Eu não posso mensurar a dor da pessoa. É claro que na convivência nós não somos psicólogos formados, mas sem a formação acadêmica nós conhecemos um pouco do ser humano em relação à vivência, né? Então tem que ser enérgico, tem que ser duro, mas também tem que ser humano. Tem que ser uma pessoa que saiba compreender. Da mesma forma que eu tenho os meus direitos e os meus deveres,
eu também tenho que compreender que meus filhos de santo não são meus escravos. Eles também têm os direitos e os deveres. Por isso eu sou a favor do sacerdote ou sacerdotisa ter conversas, diálogos, e não querer ser mais ou mostrar ou ficar competindo. A única pessoa com quem eu faço competições é comigo mesmo. Eu não tenho que competir se a casa do vizinho é maior, se ele canta mais bonito, se a roupa está adequada. Eu tenho que competir comigo, com o meu crescimento cada dia mais. Então, é isso que eu muito. Que bacana, pai. Uma pergunta aqui. Qual é a importância de ensinar o pé de dança do orixá ao médium? Sabemos que o orixá é a natureza, né? Tem duas formas de cultuar os orixás. Tem a forma do candomblé e tem a forma do ifá. O ifá, por exemplo, eles cultuam um Xangô como Telaocô, da dinastia de Xangô. Oxum como Oxopotum, enfim, e cada orixá como se tivesse tido a presença na Terra. Mas o orixá existe há muito mais tempo e anos, séculos, do que essas divindades que voltaram. Então, sabemos que o candomblé, na sua criação, né, o xirê só existe há 134 anos. O que é o xirê? É a forma de brincar, é a forma de cantar e dançar para o orixá. E cada pessoa que aprende o seu pé de dança, que aprende a dançar, fica mais fácil para louvar. Quer dizer, eu vou na casa de Pai Ogum, eu vou dançar como Pai Ogum gosta de que dance para ele. Eu vou dançar para Oxóssi, eu vou saber os movimentos de Pai Oxóssi e daí por diante. Então é muito importante os omorixás aprenderem os significados e a importância da dança dos orixás. Axé, pai. Chegou outra aqui. Sabemos que os orixás têm seus tabus e quizilas. No candomblé, qual é a maior quizila de Xangô? Uma pergunta que fizer. Quizila é para a nação Angola. Nós chamamos de Euó, né? Euó de Xangô é o obi, né? É um fruto, porque Xangô está ligado à vida. E eu vou falar uma coisa que eu vejo pouca gente falar. O obi, quando Deus criou, ele tinha corpo, né? E ele veio para a Terra. E ele teve um castelo. Fazia festas. Um dia Exu chegou na sua porta e bateu. Maltrapilho. E Obi espantou o Exu dali. Não aceito maltrapilho, não aceito ninguém. E fez com que Exu ficasse irado. Exu foi até o céu, porque Exu é Onibodê. Ele é dono de todos os portais. E foi perguntar ao Olodumare por que ele criou um ser que repudiava as pessoas. O Olodumare falou assim, eu quero ver como que é isso. Se disfarçou de humano, veio até a porta da casa de Obi, e ele também assim o fez. Eu vou resumir. Olodumare deu um castigo a Obi, aonde ele só teria vida até o momento que rezasse. Quando você reza ele e você abre, ele traz a resposta e morre, contanto que a gente falou, Obi é um ló, Obi morreu. Ele tem a obrigação de trazer a verdade, a mensagem, mas ele se transformou num fruto, onde ele pode ser comido, onde ele pode ser ofertado, mas ele não se tornou um orixá que pode ser cultuado. Então, aí eu vou explicar o porquê. Xangô, um determinado Itã, conheceu Ieuá. Ieuá, uma moça linda, jovem, uma moça encantadora, uma ninfa, encantou Xangô. E Xangô, ele nunca gostou do araicô, do frio, do corpo morto. E ele se viu no meio das névoas. E quando aquelas névoas passou, ele estava em cima de um ilha-araicô, né, de um cemitério. E ali ele pulou. Ele pulou e se enforcou no pé de Obi. Não, Xangô não se enforcou, obacoçou. Mas, quando ele viu que estava num fruto que ali fazia mal, que era um fruto que morria, por isso que ele não aceita esse fruto, ele saiu dali. E as pessoas o julgaram que ele tinha se enforcado, obaoçou. E não, ele subiu para o monte, para lá ele trazer, junto com Oiá e Oxum, né, a água, trazer as chuvas,
porque as terras estavam áridas e secas, e ali ele trouxe o alimento, fazendo as terras ficarem férteis. E Xangô é a representação da vida, do fogo da vida. É, pai. Seu amor. Pouquíssimas pessoas aqui nesta rede merecem respeito, mas Babarriba é uma das. Muito obrigado, e saiba que, de verdade, tudo aquilo que falam sobre mim é reflexo delas. Se ele está falando sobre mim, pode ter certeza que ele é uma pessoa de um caráter inalibado tal como o meu. Né? Obrigado. Não é que eu não sei receber elogios, mas é que eu acho que o elogio ele não pode mexer no seu ego e fazer subir para a cabeça. Ele tem que te fazer você continuar sendo quem você é e melhorando cada vez mais. Muito obrigado, viu? Não só a ele, mas a todos que estão aqui na live. Isso só mostra a sua humildade, sua sabedoria que o senhor adquiriu ao longo do tempo, né? Mãe, mas voltando aqui... nós somos todos de carne e osso. Por mais que nós temos a nossa fé, um dia nós vamos retornar ao entular. Nossa carne é podre, ela vai voltar para a terra, ela vai se desfazer, Nanã vai receber o que é dela, né? E o nosso espírito vai voltar ao entular. E nós não vamos levar carro, não vamos levar roupa, não vamos levar joias e nem o orgulho. Então, ser pessoas com um caráter mau ou uma índole má não vai me fazer eu crescer como ser humano. E eu vim nessa terra para crescer. Tem muito ainda para aprender. Obrigado, gente. Axé, pai. Deixa eu voltar ali e ver se alguém fez alguma pergunta. Pai Luciano, boa noite. A benção a todos, meu grande amigo Baba Ribamar, sua benção, meu velho. Axé, Pai Luciano, sua benção, meu querido. Abençoados sejamos com vida e saúde. A benção. O Baba, já derramei lágrimas ouvindo Pai Ribamar falando de Airá na vida dele. Um grande homem, sábio. Eu não entendi a pergunta, perdão. Ele falou assim... O Baba Alada... eu não consigo... Baba Alada Meji. Esse mesmo. Já derramei lágrimas ouvindo o Pai Ribamar falando de Airá na vida dele. Um grande homem, sábio. Obrigado, Baba. Eu sou muito emotivo, hein? Eu tenho que me segurar para eu não chorar. Só tem pessoas maravilhosas aqui, gente. Com certeza. O pessoal é muito receptivo, muito carinhoso com a gente. Agradeço sempre aos comentários, por estar acompanhando a gente, a cada convidado que vem, né? Então, eu fico muito grata a todos vocês. O Baba Lucas, sem dúvida alguém que representa com maestria nossa religião, axé. Olha, Baba Lucas é um menino jovem, né, que traz um grande conhecimento nos seus vídeos, e a gente vê que não é só no vídeo, é que é na vida, né, e nas lives que a gente participa. Então, assim, ver Baba Lucas jovens trazendo o peso da responsabilidade, né, é muito orgulho tê-los todos aqui, né, inclusive o Lucas, como um amigo. É claro que a gente nem em todos os momentos vamos ter o mesmo pensamento ou bater, mas o respeito, ele é muito importante. E até hoje eu não vi o Baba Lucas dizer nada que fosse desagradável, desabonasse aquilo que a gente prega como fé. Então, Baba Lucas, eu desejo sempre a ele que o Lodumar e o Odé possam me dar essa amizade dele como presente para o resto da vida e que a gente possa trocar figurinhas. Eu quero aprender muito com ele também. O Baba ali. Gostaria de ouvir novamente ele falando novamente sobre Airá na vida dele. Verdade, pai. Fale de Airá na sua vida. Eu não consigo falar com palavras. Eu posso deixar para o final, se não se importarem? Acho que para o final fica melhor, né? A Rai me fez uma pergunta aqui, se eu visse o que eu pedia, o que eu agradeceria. Se fosse hoje, eu ia fazer um pedido para ele. Pai, deixa eu continuar vivendo aqui na Terra por mais de 50 anos.
E o agradecimento por eu ser quem eu sou, conhecer as pessoas que eu conheço e agradecer por todo mundo que já passou pela minha vida. Desde os meus pais, irmãos, amigos de infância, pessoas que, mesmo aquelas que me machucaram ou que eu machuquei, né? Eu ia agradecer por tudo, porque tudo para mim foi aprendizado e ensinamento. Obrigada, gente, pelo carinho de vocês, com o nosso convidado, né? A gente fica muito grato. Por mais sim, Pai, tem muitos que precisam do Senhor, nós te amamos. Axé. O senhor tinha falado ali sobre Obi. Obi, então, foi um orixá, mas pela soberba dele ele se tornou um fruto, é isso? Obi, na verdade, não é um orixá. Ele é um fruto sagrado. O que é orixá? Para as pessoas entenderem. Claro. Nós somos compostos, né, por um ará, um corpo. E nós temos o comandante de tudo que chama-se Ori. Esse Ori e o ará é o que faz qualquer ser humano. O Ori, ele tem um guardião que chama Oxá. Por isso que o orixá, o guardião do Ori, né? Então, orixás são guardiões da natureza que fazem parte da nossa natureza ancestral. Entendeu? E o Obi, ele é um fruto muito sagrado que, ao ele fazer o que fez com o Olodumare e Deus, e se transformou o fruto da adivinhação, e quiçá o primeiro fruto de adivinhação do mundo, ele é muito importante, ele tem importância, mas ele mostra dentro da história que a arrogância, que a prepotência só faz com que as pessoas possam perder na vida. Então, o Obi, ele tem uma importância que sem Obi nós não fazemos nada, né? O Oru precisa de Obi, os orixás precisam de Obi. Então, Ori é um oráculo de consulta tão importante quanto os outros, né? Então, assim, ele não é um orixá, porque ele não tem um Ori para ter o guardião. Ele não é guardião de nenhum Ori, na verdade. Ninguém é filho de Ori. Axé. Qual a comida de orixá que o senhor não come de jeito nenhum e por quê? Olha, quem é do Queto vai saber o que eu vou falar. Eu evito, eu não gosto, mas eu como a mesa fria. O resto, a mesa fria para mim é... E assim, nós que somos do Sudeste, é muito complicado também comer comida de dendê. Mas eu não tenho problema com ela, tá? Eu como acarajé, vatapá, caruru, amalá, né? Todas as comidas de dendê eu como. Mas muita gente aqui do Sudeste passa mal, não está acostumado, porque isso é uma coisa lá do Nordeste, né? Mas, assim, é comida. A nossa religião, o candomblé, ele fala sobre uma cadeia alimentar. Os abates de animais, eles não são apenas, né, as imolações, não é para tirar a vida de um animal. São animais que foram criados por Deus, Olodumare, para nos alimentar. Então, é uma cadeia alimentar. Então, uma pessoa que hoje não tem o que comer, o que você der, ele vai comer. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas precisam de ser alimentadas, elas não podem escolher os alimentos. Lobo solitário, a bênção de todos é sempre bom ouvir seus ensinamentos e a humildade nas suas palavras e ensinamentos. Axé. Obrigado, gratidão, Lobo. É verdade, quem não é acostumado com as comidas de dendê sente uma certa dificuldade, né? Porque é bem forte, né? A primeira vez que eu fui para Salvador, eu cheguei na hora do almoço, era umas 11 horas, fui almoçar, eu pedi uma muqueca, depois eu comi um vatapá, nossa, um acarajé com vatapá e caruru. 2 dias depois, eu fiquei, enquanto as pessoas foram comigo, foram conhecer Salvador, eu fiquei conhecendo o banheiro do hotel. Ai, meu Deus. Era tanto por cima quanto por baixo. Credo. Ai, ai.
Tádia, Ganju, Montumbá, Babá, Ribamar. Axé, minha querida. É Montumbá. É complicado, porque não tem costume. Uma vez eu fui pega pelo acarajé de mãe. Só que o quente, né? Porque tem o frio e o quente, né? Só que na época eu não conheci. Não Ó, mas conheci. não cai nisso não. Em Salvador, que é a terra do acarajé, não existe isso não, tá? Esse negócio de quente e frio. Lá eles perguntam, pimenta ou sem pimenta? Aí o povo trouxe isso para São Paulo, por quê? Comida quente é com pimenta. Então eles fazem essa pegadinha, mas aqui do sudeste para baixo, tá? Exato. Pai abençoe e bênção a todos aí que estão pedindo a bênção na rolagem. Edson Pontes, axé. Baba, ouvi falar uma vez que Iponda não era, na realidade, Oxum, e sim uma sacerdotisa de Oxum. Na minha família, Oxum é uma só, onde em um dado momento ela foi conhecida como Opará, porque ela conquistou através das suas guerras, né? Ela conquistou o respeito e a guerra na cidade de Opará. E geograficamente existia uma cidade chamada Ipondá, né? E por aí, cada nome que Oxum recebe, né, dentro do meu conhecimento, eu não estou dizendo que ele é absoluto, né, Oxum foi uma só. Cada lugar que ela teve uma passagem, ela foi tida com um nome que seria um posto, né, uma forma de falar, Iá Pondá, quer dizer, agora você é mãe de Pondá, Oxum, né? Mas muita gente não fala o verdadeiro nome dela, que não era Oxum, era Ojucotum. Chegou outra pergunta aqui. Baba, o senhor poderia falar de outros itãs? A gente adora ouvir as histórias dos orixás. Eu postei ontem, na madrugada, um Itã de Oxum, e para quem é do candomblé, né, poder compreender, porque inclusive até um rapaz foi lá no comentário e falou assim, a benção, Babá, eu fui iniciado em 1977 e na minha época todos os bichos eram dados para Oxum, que é de São Paulo. O Sul e o Sudeste, é que fizemos as coisas erradas, mas fizemos aquilo que foi nos ensinado até a página 2. Então, nesse Itã, conta que Oxum, ela teve uma fé com Orumilá, que era o deus da adivinhação. E Orumilá, ele trazia adivinhação através do Opelê, através do Iquim. São, né, os negócios que usam no Ifá. E a Oxum, ele pegou 16 búzios, que o nome em Yorubá chama Cauri. E 16 é Eri de Logum, significa o número 16. Quinim 1, Medê 2, Etá 3, Carum 4, Querim 5, Efá 6, Egê 7, Ejó 8, Essa 9, Euá 10. E Eri de Logum significa 16. Então era o Eri de Logum Cauri, os 16 búzios, para que ela pudesse ter adivinhação. Iku, a morte, ficou sabendo que Oxum ia poder adivinhar as coisas e falou, eu vou levá-la. Mas ela jogar os cauris e ela viu que Iku vinha matá-la. E ela começou a correr até um momento que ela se cansou e pediu ao Batalá, né, Orumilá, o Xalufã, o Xaguinha, toda a família Funfum, que tivesse piedade dela. E eles mandaram os pombos brancos que cobriram Oxum. E Iku não conseguiu enxergá-la. Iku passou e foi para longe. Em gratidão a esses orixás Funfum e aos pombos, Oxum disse, dos animais aqui, mas eu não vou aceitar o pombo, porque o pombo mandado pelos orixás Funfum salvaram a minha vida. Então Oxum, por exemplo, ela não recebe o pombo, né, como oferenda. E Oxum, ela é tão inteligente, ela foi tão inteligente, tão capciosa, que Xangô um dia saiu para uma guerra e Oiá foi junto com Obá. E mandou ficar alguns guardas ali para ficar com Oxum. Em um dado momento, né, no alto da montanha, foi visto que estava vindo uma tropa sentido ao castelo de Xangô, e Xangô não estava ali. Ele tinha levado a maioria dos seus guerreiros. Nesse momento, Oxum, sabendo daquilo, mandou chamar as veabás que estavam ali, as mulheres, começaram a cozinhar uma comida, fazer uma fartura de comida. E disse aos soldados para deixar os portões abertos.
Aqueles cavaleiros entraram loucos. E Oxum falou: calme. Podem dominar tudo, matar quem vocês quiserem, mas antes comam comigo. Sente-se à mesa. E a mesa posta. E os inimigos foram comer aquela comida. Enquanto isso, um dos guardas foram avisar Xangô que retornou. E Xangô chega, aqueles corpos mortos na mesa, no chão, e Oxum se abanando. Ela não levantou uma espada, ela não levantou enfim, nada. Quieta, calada, ela só ofereceu a comida, que ali ela colocou uma magia, né? E os mesmos acabaram morrendo. Então Oxum conseguiu ganhar uma guerra sem erguer uma arma. Tá bom, Oxum? Que lindo. Ela lá bem plena, se abanando e o mundo pegando fogo. Ó, eu adoro esse presentinho para me comprar meu Xanã. Tem outra pergunta. Por que pouco se fala em Ossanha? Pouco se vê filhos iniciados deste orixá. Por quê? O nome desse orixá é Ossanini. Ossanini. Ossanini era um Oxô. O que é Oxô? Um feiticeiro. O dono dos encantos das folhas sagradas. Muitos alegam que Ossanini era um título que Agué, né, um Vodun, carregava, por ser o dono do conhecimento das folhas. Oxoini depois virou Ossanini. E Ossan, no Brasil, ele existe ebomes ainda vivas, né, com mais de 50 anos de santo. Como a primeira Ossan no Brasil foi em 1902 ou 1904, se eu não me engano. Um orixá lindo, maravilhoso, sem as folhas, né, Kosieuê, Kosiorixá, sem Ossan, não conseguimos despertar a magia das folhas, misturadas com alguns outros materiais, para se fazer o runtó, o sassã, enfim, como quiserem chamar o nome do banho. Então, o San é um orixá muito importante. E aonde se planta um Ossan na casa, só pode plantar outro após 7 anos. Porque após 7 anos que der uma muda para ser plantada uma outra raiz, aí você inicia um outro Ossan. Mas é um orixá difícil, né? E a gente vê que as casas de candomblé antigamente, você tinha folhas no quintais. Hoje, como são metrópoles, nós temos uma base pouca. Então, muitas coisas você tem que comprar de quem planta e vende, né? Então, acho que por isso também falta algumas coisas. Mas não falta folhas, viu? Temos bastante folhas. Axé. Teve uma moça aqui, acho que está muito longe a rolagem. Ela pediu para o senhor falar de um Itã de Ossan. Vamos ver se eu consigo lembrar. Ossan representa a magia. Orumilá representa o ebó. Um dia, Ossan e Orumilá começaram a discutir. E Olodumare chegou. E dessa discussão, não, sem ebó não se resolve nada. Não, mas tem que ter a magia. Se não tiver a magia... E aí, Olodumare falou assim, então faça o seguinte, enterre o seu filho chamado Magia, Ossan, e você, Orumilá, enterre seu filho chamado Ebó por 7 dias. Vamos ver quem vai resistir, quem é o melhor. E assim foi feito. Ossan pegou todas as folhas e umedeceu e colocou ali. Vai ficar na terra úmida, então não vai ter problema, e vai resistir. Orumilá fez o jogo, falou assim, eu vou colocar junto com o ebó um ecuté, um rato. E aí ficaram. O ebó começou a ficar com falta de ar. O ecuté foi lá, abriu um buraco e entrou ar. O ebó precisava de água, o rato trouxe. Precisava de comida, o ecuté trouxe. E Ossan, né, e Orumilá longe dali, e a magia estava morrendo. O ebó falou, vai lá, Ecuté, leva água, leva comida para a magia. E assim foi feito. No 7º dia, quando Orumilá chegou quando o Olodumare chegou com Orumilá e Ossan, ele falou para o Ecuté, abre primeiro Ossan, solte primeiro a magia.
E aí saiu a magia. Aí o Sam disse, tá vendo? Sem a magia ninguém faz nada. Aí foi quando o Epoté abriu, o ebó saiu. Aí a magia disse, estou aqui, porque o ebó que me livrou. Então, todo ebó tem magia e toda magia tem ebó. O C. Homo fala sobre o pai de Logum Edé Baba. No que eu conheço, inclusive tem esse tan aqui na página, Odé e Oxum foram casados e tiveram um amor por um grande tempo. Em um determinado momento, Odé é uma profissão, tá? Que era caçador. Saíram todos e ficavam 6 meses fora. Ogum, passando pelas terras, falou, vou visitar meu irmão. Chegando lá, Oxum recepcionou e tudo mais, sabe como que é homem e mulher, né? Os dois sentiram a fé um pro outro e tiveram ali a relação. Oxum, ela é contra aborto. E ela descobriu que estava grávida. Quando ela escutou a cavalaria dos Olodé chegando, o que eu vou falar para Odé agora? Com Ogum aqui acomodado. Ela transformou Ogum numa pedra. E estava próximo já dela ganhar. E ela foi na cachoeira, quando ela teve o bebê, ela colocou num cesto. Foi, eu venho te ver. Só que a correnteza estava muito forte. E Oiá pegou aquela criança para criar. E deu o nome de Ologum Edé. Ele seria o príncipe de uma cidade chamada Edé. Com isso, Oxum achou que tinha abortado por não ter visto aquela criança. E aquela criança foi criada por Oiá. Oiá Logunire. E quando o Odé chegou e viu aquela pedra, ela bonita, ele falou, o que é isso? Ah, foi um presente que Xangô te mandou. Mas Oxum não podia com mentira. Ele falou, nós voltamos para poder trazer as caças e vamos voltar para a caça novamente. E desfez o feitiço de Ogum. Ogum ficou irado, porque ele não aceitava ter sido enfeitiçado e se transformar numa pedra estática. E Ogum, aquele dia em diante, ele falou, a partir de hoje, no meu Ibá não vai ocultar. Então, quem pegou as fundamentações aqui conseguiu entender o Itan de Logum Edé. Quem é pai de Logum Edé é Ogum. Faz todo sentido, porque no assentamento de Ogum não vai ocultar, né? Ele é próprio ferro. Ele é o próprio Ogum. Que legal. O povo adora os Itãs, né? Fala sobre Obá e Oxum, Bárbara Lina. Axé, minha querida. Obá e Oxum? Gente, Obá é mãe de Oxum. Obá nunca foi Kizila ou Euó de Oxum. Ela é mãe de Oxum. Oxum não é filha de Iemanjá, é filha de Obá. Obá é uma senhora que constitui uma sociedade chamada Sociedade Ilecó, aonde vive alguns orixás como Oxum, Gemun, Ieuá e Nanã. Por isso que esses orixás não pegam cabeça de homens. É uma sociedade, a primeira sociedade feminista, cujo a anfitriã era Yamin Oxorongá. Então, Obá criou Oxum e Oxum teve a sua vida. Elas nunca tiveram quizilas. Elas nunca tiveram problemas. Mas criaram uma minissérie chamada Mãe de Santo, onde que Obá chegava para Oxum e perguntava por que o Xangô adora sua comida. Ela falou, porque eu tiro minha orelha. Na verdade, ela usava o ojá que cobria a orelha. E diz que Obá cortou a orelha. Tem um fundamento que vai e a gente faz um negócio na orelha, mas não é porque ela cortou a orelha, não. É um fundamento maior do que isso. Oba ileko ajaosi, Yashaba ileko ajaosi, Coroba, Omoba, Oba ileko ajaosi. Dentro da sociedade, Oxum mora, tá? Sua filha Oxum mora lá também. Então, foi a primeira sociedade feminista que os orixás fizeram porque os oborós não queriam saber das iabás dentro das suas reuniões. E aí Oxum falou, peraí, eu sou dona das águas doces, sem água doce o planeta não vive. Mas foi até Nanã, porque Nanã é a fonte da água. Nanã é o lamaçal, é a água que vem de dentro da terra, água quente. E junto com Nanã aceitou, né? Junto com Obá, que é o barro, junto com Euá, que é a evaporação, se retiraram do Aie. O mundo ficou seco.
Foram chamar Deus e eles falaram, tragam o Oxum de volta. E aí, tudo se fortaleceu. A Oxum não perdia uma, né? O Oxum sempre teve em todas. Representa o útero sagrado, né? Lobo Solitário, fale sobre Baru, por favor. Baru. Baru, existiu uma reunião com os 12 Obás, os 12 Xangôs. Baru sempre foi muito teimoso. Baru, ele não gostava de receber ordem, ele gostava de dar. E Baru não foi junto com os outros 11. E esses outros 11 Xangôs, eles gostavam de comer quiabo. Então foram comendo quiabo, tiravam aquela cabecinha, o rabinho e jogavam no chão. Quando o Baru viu que estava perto da reunião, ele saiu correndo. Ele escorregou e bateu a cabeça. E ficou colorido, louco. Um gavião veio, pegou, levou até Ogum, que levou ele para a reunião. E Baru nunca conseguiu ser rei, por ele ter ficado colorido, ter ficado louco. Então ele se tornou um comandante, um general da família de Xangô, mas não rei. Baru, ele tem a ligação com Exu e com Ogum. Teimoso, velho, chato, ranzinza, justo. Mas, se não tomar cuidado, Baru ele quer dominar tudo e faz coisa errada, porque ele não ficou muito bem. Leleleco, leleleco, aô, leleleco, Baru é leleco, enfim. E aí fala sobre isso, né? Tô amando essa live. Laurinha pediu ali, fala sobre Nanã, pai. Bejinana, Odaraú, Lobo, Shen. Quando o Batalá veio construir a terra, Mano de Olodumare, ele chegou e tentou fazer o ser humano de todas as formas, com pedra, com madeira, com folhas, e não acertava. Um dia ele sentou no pé de baobá, ou de iroco, como queiram, e ele viu um movimento de água. Só que não tinha forma física. Aí ele falou, quem é você? Tumbá, chama Tumbá, Dadá. E aí ela falou assim, eu não sei quem eu sou. Aí ele disse, você é Naná, linda e bela. E assim ele batizou o nome de Naná, linda e bela. E ela falou, por que você está tão aflito? Ele falou, porque eu preciso criar o ser humano. Porque nem o Batalá tinha forma física. E ela voltou para o mangue, trouxe a argila preta, a vermelha e a branca. E ali ela começou a moldar o ser humano. E o Batalá, o Ori. Moldar o Ori. E Nanã juntou o Ori com o Ará, com o corpo. E eles foram até o céu levar para Olodumare. E aí o Olodumare deu o Emi, o sopro de vida. E ele perguntou para o Batalá, o que você quer por ter feito isso por mim? Criado ser humano. Aí o Batalá falou, eu quero o Emi, o sopro da vida. E o corpo vai fazer o quê? Aí Nanã falou assim, eu quero o corpo. Que da terra ele veio, que da terra ele possa voltar. Então Nanã é a mãe da criação do Aê, do mundo também. Ela criou o ser humano. A mulher da paciência, ranzinza, chata, mas é aquela avó. É aquela que dá afago, carinho, mas ela não tem dó nem piedade se ela tiver que castigar. Os orixás não são românticos, não. Os orixás são reais. Temos que ter muito cuidado, porque a gente acha que o orixá perdoa tudo. Não. É um dos projetos da minha vida é eu me tornar um griot. É um dos projetos da minha vida me tornar um griot. Por isso a minha ligação em Salvador, com vovó Cici, com o Instituto Pierre Verger, para eu poder um dia ter esse título. Leide, pai, o senhor sabe um pouquinho sobre os voduns? Eu vou pedir milhões de perdão. Eu não conheço nada sobre vodum nem sobre inquice. Obrigado. Caio Vinícius, fale sobre... Caio, eu vou te dizer uma coisa. Azawane, como você escreveu, certo? O nome seria Azoane.
ele é um vodum do Jeje, tá? E as pessoas fazem, por exemplo, Obaluayê, e fala que é Azawane. Não. Azoane é um vodum da nação Jeje, cultuado pela família parecida nossa da Palha. É Azoane Querejebe. Azoane, isso mesmo. É que tem umas palavras que são Yorubá e, né, pra gente é difícil falar. Sandra Nunes, boa noite. Oxumaré, qual a sua história? A Roboboi, a Rolumbeção de Oxumaré tem uma cantiga que define bem a vinda dele, porque ele também era um vodum, né, do Benin, e ao dado entrar na terra de Queto, é cantado o seguinte: Omo Aracá, Mo Borum, Silopa... Não é essa não. Não é essa não. Oxumaré, Ilemare, Oxumaré, Lelemare, ao Aracá, Ilemare, Oxumaré. Oxumaré, ele veio da terra de Daomé, né? Veio para a casa dele, Ilemaré, Lelemaré, trazendo movimento. E aqui no Queto ele é Aracá. Então, todos os iniciados em Oxumaré no Queto só tem uma passagem chamada de qualidade, Oxumaré Aracá. Mas eu vou lembrar um Itã para contar aqui, tá? Axé, pai. Vários pediram ali, ó, que a rolagem está muito rápida, então, gente, vocês me desculpem se eu não conseguir ler, tá? Pediram para o senhor falar sobre olhar Igbali. Então, dentro da fala iorubá, da língua iorubá, o G ele é mudo, tá? Por exemplo, é Igbali, né? O G não fala, tipo Igbali, babaebé. Não é babá, é guibé, babá, é bé. Eu não estou sendo professor, não, tá? Só estou querendo que a pessoa possa ter um pouco mais de conhecimento. Nós não temos a letra C, né? Nós não temos a letra X. Nós não falamos, por exemplo, Bobô Orixá, se escreve Ibogbo. É GBO, GBO, Bobô. Mas fala Bobô Orixá, né? Então, balé, oiafunfum. A palavra Bali, é ligação de uma mulher que é Iagã, com ancestralidade. Balé não é cemitério. Balé é varrer, tá? A palavra balé. Então, Oiá e Bali é a Oiá que mora no Ileiboicu. É aquela que cuida de todos os ancestrais das pessoas que morrem e que vão para o Intulá, né? Ela tem uma ligação muito grande com o Baluayê, né? E balé, por exemplo, tem a cantiga Iguibalé, leriô, Iguibalé... Não é essa. Xaxarabalé, fumaô, balé, balé. Essa cantiga geralmente é cantada no Olubagé. Quando o Obaluayê vem com seu xaxará, e Ansan vem varrendo as pipocas. Que vem o xaxará e a pipoca. Xaxarabalé, fumaô, balé, balé. Conforme ele passa as pipocas para limpar-nos das negatividades, e Ansan vai varrendo as doenças para bem longe. Né? E a Sambalé tem essa ligação com os mortos diretamente, né? Com Egum, levando esses espíritos para o Intulá. Iguibalé, leriô, Iguibalé, Iguibalé, leriô, Iguibalé, olha gamade, olha gambele, Iguibalé, leriô. O Ricardo fez uma pergunta ali, ó. Cantigas específicas para Ogum. Ogum já. Geralmente são para Ogum e substitui a qualidade, sabe alguma? A maioria substitui qualidade. E um torodeja, um belé. A coroa Ogum já, e já um belé. Essa cantiga, Babami Ogum daqui se trouxe, não tem como mudar. Mas, por exemplo, aquela cantiga E a coroa Codê, a coroa Codê, Fara Ogum já, coroa Codê, Fara Ogum neje. E aí você pode ir colocando os nomes das passagens de Ogum. Incrível. A Leide ali fez uma pergunta. O senhor fez curso ou faculdade de Urubá, pai? Não, não fiz faculdade de Urubá, não. Eu fiz com um africano, durante uns 6 anos, aulas, né? Mas o Urubá do Candomblé, ele é um Urubá arcaico. O Urubá que se fala hoje, que as pessoas vão aprender, é um Urubá
contemporâneo. Então, tem muita palavra em inglês, eles falam muito rápido, mistura tudo. Então, assim, não tem como dizer que eu falo fluentemente o Iorubá, porque tem vestígios do francês, do inglês, né? E sobre algumas palavras eu vou aprendendo com vocês, né? Porque a gente não conhece realmente ali. E eu jamais vou ficar irritada com isso. Pelo contrário, a gente está aprendendo, né? Já que as pessoas estão gostando da live, podia mandar assim uma galáxia, um TikTok universo. Podia dar um presentinho aí para nós, né? Vai comprar um salão, gente. O pai merece aí, ó. Contamos itãs para vocês. Leite, com certeza. Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade. Eu acho dificultoso o povo do Gege, né? Porque o Gege, ele tem uma grande influência do francês, né? Então, você vê petit é pequeno, criança, por exemplo, rum, pilé, né? Se você usar a fonética, você vai ver que é do francês, rumbe, rungeve, né? Entre outras palavras. Verdade. Vem duas perguntas em uma só aqui, pai. Quem é o pai Ribamar e quem é o filho Ribamar? Olha! Um presente, obrigada! Obrigado! Que legal, gente! Vocês são demais. Ribamar é uma criança. Ribamar é uma criança com 50 anos de idade que gosta de rir, fazer os outros rirem. É uma criança que tem responsabilidade, mas que gosta de viver a vida a cada minuto, curtir. É um menino romântico, é uma criança com responsabilidade, é uma criança, é um jovem, né? Não vou dizer uma criança, mas um jovem com um amor, um desejo, um tesão pela vida tão grande, que tem muitos erros, emotivo, às vezes injusto, às vezes vingativo, mas o pai Ribamar, ele não pode ser nada disso. E eu não sou personagem, mas eu sei dividir o Ribamar do pai Ribamar. E como filho, aí só meus pais que poderiam dizer. Porque eu seria me auto-inflamar de algo que, né, falar só coisas boas de mim, não. Verdade. A gente não pode falar de si mesmo, né? As pessoas que têm que falar, né? Perfeito. Aí chegou outra pergunta aqui, ó. Para quem não conhece o pai Ribamar, é difícil para se aproximar ou o pai Ribamar é muito fechado e não gosta de aproximação? Vou ser sincero de verdade. O pai Ribamar é tão dado que muitas vezes o pai Ribamar é até ignorado. Porque o pai Ribamar chega, gosta de abraçar, gosta de beijar, gosta de conversar, gosta de rir, de contar piada, e as pessoas muitas vezes se fecham. Porque olham o pai Ribamar como se fosse um deus. Ah, não, é um exemplo, tá? Que acha que o pai Ribamar é inacessível, e ao contrário. Eu espero que as pessoas possam falar um oi para eu poder falar um oi e abraçar. O pai Ribamar gosta de conversar, não faço distinção de raça, de cor, posição social, se é Abian, se é Iaô, se é pai de santo, se é mais velho, mais novo. Não. Sabe, eu estive no Afoxé agora, eu levei o Will, e o homenageado foi um sacerdote de 78 anos de santo. O Will falou, né, que pela primeira vez ele chegou nessas pessoas, então ele se tremeu. E eu cheguei lá. O pai Carlinhos é um doce, ele sempre me acolheu. Então, assim, é um homem que eu deito no colo, é um homem que eu amo. E para mim era normal. Não é porque eu desrespeito, não, eu respeito demais. E esse respeito me faz eu ter esse acalanto, sabe? A gente percebe isso no senhor, pai. Olha o Francis ali, que legal. Oni Xangô, linda, benção, meu velho. Oni Xangô, boa noite. Ilha de Oxum Iemanjá, muito obrigada pelos presentes, por estar seguindo. Gente, vocês são demais.
Nega, boa noite, axé, que meu abençoe. França, obrigada pelo presente. O que o senhor diria para os jovens que pensam em se iniciar apenas pelo brilho, esquecendo do compromisso e responsabilidade de como realmente é o culto? Não entra. Candomblé é uma religião familiar, é uma religião de responsabilidade, é uma religião de resistência e luta. Se você quer aparecer, tem teatro, vai fazer teatro, vai procurar algo na internet hoje. Mas não adentre a religião apenas por status, porque o orixá é muito maior do que isso, e a mão do orixá pesa. Então, não entre por entrar. O orixá não é feito para qualquer pessoa. Ah, não, o orixá é para qualquer pessoa, não. Não é feito para qualquer pessoa, porque não é qualquer pessoa que realmente consegue aceitar os dogmas do candomblé. Então, e do orixá, né? Leide, muito obrigado pelas suas palavras. A Leide tem um jornal aqui na plataforma, onde ela relata as coisas com verdade. Muita gente não gosta porque ela é verdadeira, né? E receber seu elogio, Leide, eu fico muito grato, porque eu sei que você é uma pessoa verdadeira e imparcial. Simplesmente quem fala a verdade, as pessoas repudiam, né? Obrigada aí pelo respeito, a receptividade com o nosso convidado. O que mais deixa o pai Ribamar irritado dentro do barracão? Mentira. Mentira. Como funciona a questão das festividades do barracão? Aqui nós temos um calendário anual, onde todo ano a gente começa com Exu, fazemos coisas para Oxalá. Aí em março, por exemplo, domingo agora vai ter festa de Ogum e Iemanjá. Em maio é Oxóssi e Oxum. Em julho é Xangô e Yansan. E agosto é mesa de Olubagé. Outubro é a festa do meu orixá. Novembro a gente toca para Caboclo. Mas esse ano eu toquei mais cedo para Caboclo, né? Enfim. Então o senhor cultua, ainda continua cultuando a Umbanda de como Não. o senhor cultua? Não. Como é que funciona? Umbanda, como eu falei, tem ritos, tem cultura, tem ciência, né? A Umbanda tem um dogma. Então, a Umbanda, você tem que ter preparação, você tem que bater cabeça, você tem defumação, E não, quando nós, no Candomblé, louvamos esses antepassados, não é Umbanda. É um toque direcionado a esses antepassados que não tem ritual de Umbanda. Realmente, Rai, a Rai teve aqui, minha filha, né? E de um toque simples se tornou uma festa. A Leide fez uma pergunta muito legal ali, ó. Pai, como foi sua evolução como Ribamar Bian e Ribamar sacerdote? Show! Pergunta. Olha, eu já tinha vindo de uma escola de Umbanda onde tinha regras, dogmas, né, bem rígidas. Para mim não teve diferença. A diferença foi a ritualística, a liturgia, mas não teve diferença. Não teve diferença porque quando você adentra um lugar, você tem que se adaptar àquele lugar. E foi o que eu fiz, eu me adaptei, tinha as regras, tinha que cumprir, assim eu fiz, né? 1 ano e 2 meses após, me iniciei, sou muito feliz. Obrigado, Francis. Ai, obrigada, gente, pelos presentes. Olha, hoje vocês se superaram. Eu, como boa filha de Oiá, né, pai? Eu acho que eu posso fazer um pedido, né, para o meu convidado. Conte um então de Oiá. Gente, eu gosto porque também são sinceros. Aliás, todo mundo é sincero, né? Tem essa.
A gente tira sarro, brinca, fulano de Oxum é assim, de Iemanjá é assado, de Ogum é assim, de Ossã é assado, de Xangô é... Mas todo mundo é gente boa. E eu também quero agradecer a audiência, chegou a 40 pessoas, agora estamos 31 pessoas, muito bom as pessoas estarem aqui participando, interagindo, eu contando um pouco sobre a minha história, sobre um pouquinho daquilo que eu sei que não é nada, quero aprender muito mais, muito feliz aqui, viu? Obrigado mesmo pela sua oportunidade. Eu que fico feliz pelo senhor vir participar com a gente, as pessoas que estão acompanhando, interagindo, fazendo as suas perguntas, né? Tem um momento da brincadeira e um momento da gente aprender, né? Então, cada pessoa que vem aqui é algo a mais que a gente aprende. Tá bom, Francis, eu sei que é brincadeira. A gente sabe, Francis. Nossa, já estamos aqui 1h20. Passa rápido, né? É. Qual a sua frase motivacional? Ai, tenho tantas. Mas uma que eu gosto de usar muito é: posso não concordar com uma só palavra que você diz, mas lutarei com todas as minhas forças para que tenha o direito de dizê-las. Eu acho que isso fala muito sobre não ter preconceito, não ter julgamentos e escutar as pessoas. Mesmo que você lute contra aquilo que você não quer, você vai aprender. E tudo que você aprende não se fala. Qual foi a pior coisa que o senhor já viveu com relação a preconceito? Sou filho de uma mãe negra. Sempre fui gordinho. Sempre... Então, acho que essas coisas, esses bullying, que a gente até conseguia sobreviver em uma outra época e hoje não, que nós encontramos nossos direitos, né, por lei, mas eu acho que o preconceito de você sair como eu estou aqui, na rua, ainda existe, né? Os olhares tortos, os cochichos. Então, assim, não tem o maior, porque preconceito, ele tem o mesmo peso e dói. Verdade. Todo preconceito, toda agressão fere muita gente, né? Qual foi o momento mais feliz dentro do sagrado? Ou quais momentos? O mais foi o nascimento da minha filha. Isso não tem o que falar. Mas a minha iniciação, meus 7 anos, meu primeiro Iaô, meu primeiro 7 anos que eu dei, poder entrar a casa de Oxumaria, Casa Branca, né, conhecer Salvador, enfim, inúmeros. Se eu fosse elencar aqui, eu ia ficar a noite inteira falando. Oi, sagrado axé, bênção, meu querido, que Mãe Oiá te abençoe. O sagrado é daqui do Rio Grande do Sul e ele é do Candomblé também. Ele sempre faz umas lives de madrugada, né? Isso. Leide, conta pra gente então de Mamãe Oiá. Assim eu pedi pra ele. Teve um momento em que a morte também estava procurando Oiá. E... Não, a morte não, o carneiro. O carneiro quis matar Oiá. E na sua fúria, Oiá saiu correndo e ela viu um pé de abóbora. E ela se jogou ali, já se despedindo. E as abóboras a cobriu e o carneiro não conseguiu enxergar mais. E ali, a partir daquele momento, Oiá também disse que nem ela nem suas filhas comeriam mais abóbora. E enquanto tivesse perseguição, né, Olodumare deu a Oiá o poder de se transformar como ela se transformou em borboleta. Enquanto todos procuravam a figura de uma mulher, era a borboleta que estava voando. Quando ela se transformou em búfalo, que Ogum descobriu o seu segredo, ela conseguiu também escapar. Quem tenta enrolar uma filha de Oiá, tá lascado. Exatamente.
Só tentam, né? Mas a gente sempre... Oiá e Xangô, na criação do mundo, era um só. E os dois soltavam raios e trovões, e com o tempo foram separados. Então, Oiá e Xangô tem muita coisa particular em haver. Axé. Falando em Xangô, o senhor poderia falar algum de Xangô? Contei de Baru, vamos ver outra aqui que eu posso lembrar. A gente é tanto Itã. De cada orixá eu conheço, né, tenho mais ou menos 37 a 38 Itã de cada orixá. Eu estou tentando lembrar de Oxumaré, que teve um momento que Ossan precisava passar pelo deserto para levar a magia e a cura para uma aldeia, e nesse momento ele não sabia como ia, porque eu estava no deserto e um sol danado, as folhas iam secar. E Oxumaré se transformou na cobra chegando perto de Ossan e falou: entra dentro de mim, eu não vou te matar. Atravessou esse deserto, chegou na outra aldeia, soltou Ossan pela boca e toda aquela aldeia que estava ali com uma peste foram curadas. Mas eu preciso lembrar do Itã completo, eu não consigo agora, vou tentar lembrar. De Xangô. É porque tem muita mistura de Xangô com Telaocô, então eu preciso pensar bem para não contar um que seja misturado. A minha família, nós conhecemos Opará, Ipondá, Ieieoquê, Ieieocarê, Ijimun, Ieieobotô, Ieieobalu, Ieieomoeu e uma outra que eu esqueci o nome aqui, que é muito rara também. É a Leide. Pai, conta sobre o ato que Xangô leva a falar nas costas. Não é Xangô, é Airá. Airá era um dos ministros de Xangô, né? E quando Oxalá teimosamente foi visitar Xangô, ele consultou Babalaú. É por isso que os filhos de Oxalá são teimosos. E Orumilá disse para ele não ir, que ele ia ter uma tristeza, mas ele quis ir. Então Orumilá mandou ele levar 3 vestes de roupas. E aí, na primeira parada, um velho carcunda pediu muita ajuda para levantar ali aquele pote que acabou derramando em cima de Oxalá, que era Ipopupá, era o azeite de dendê. Oxalá foi, se banhou, lavou sua roupa, seguiu. Ele encontrou um outro velho ali, que era Iledu, o Exu do carvão. E depois o Babalotim, que era o da pinga, né, da cachaça. E ao chegar no reino de Xangô, por ele estar maltrapilho, cabelo grande, sofrido, baixado, ninguém reconheceu. E colocaram ele na masmorra. 7 anos ali. Xangô foi consultar o Babalaú. Ele falou: tem um homem ali que está errado, ele não podia estar lá. E aí foram lá, levantaram os cabelos, a barba. Quando viram que era Oxalá, Xangô gritou: águas, águas para Oxalá. E aí pediu para que Airá levasse seu pai até Ileifé, né? E Airá colocou Oxalá nas costas porque ele estava doente, enfim. Ele ficou muito tempo curvado, né? E Airá numa passagem com o nome de Intile, né? Que também se encontrou com Ogum ali. Então, nessa passagem foi quando pediu águas para Oxalá. E por isso que o nosso candomblé tem um rito das águas de Oxalá. Então, quem tem casa de candomblé, durante 7 anos faz as águas. No 8º ano entra com o pilão de Oxalá, que é a colheita dos inhames, né? Onde louva tanto Oxaguian quanto Oxalufã. Para o pai Ribamar, o que seria atos irresponsáveis dentro do sagrado? Eu sabia que isso aqui é telefone e não bola de futebol. Se eu sei que é telefone, que eu tenho que usar para várias coisas, eu não posso sair chutando. Irresponsabilidade é quando você sabe que aquilo pode, aquilo não pode, mesmo assim você bate de frente. Já teve algum momento da sua vida que o senhor teve vontade de desistir do cargo de Babalorixá? Vários. Nós somos testados a todo momento, a todos os dias e horas. E somos seres humanos, e muitas vezes dá vontade de largar tudo. Fofoca, intriga, mentira, decepções.
mas a maioria, 99%, é culpa nossa. Porque nós criamos nas pessoas uma coisa chamada expectativa. E as pessoas não são obrigadas a realizar as nossas expectativas. E isso traz frustrações. Como é tratada a questão do luto, pai? Quando um babalorixá, ele, né, passa para a massa de origem, como é que é a questão do luto? Como é que é dada essa questão do luto para os filhos? O sacerdote falece, automaticamente os ibás descem para o chão, os atabaques também. A casa entra num preceito onde não pode ter sangue, enfim. E ali começam os ritos fúnebres chamados axexê, né? Já é feito um no cemitério, que não é axexê, e depois é feito todos os atos fúnebres para o retorno desse espírito quintular, né? Então a casa fica 1 ano de luto, aí depois de 1 ano é jogado para saber, na minha casa já tem a pessoa apontada, mas a casa que não tem é jogado para saber quem vai assumir. Entendi. Então aquele orixá, ele escolhe o próximo sucessor ou é o próprio Ifá que fala o próximo sucessor? Então, depende da linhagem de família. Na minha casa, o meu orixá já apontou quem seria. Já apontou. Né? Mas tem casa que não. Que aí passa 1 ano, aí reúne de 7 babalorixás e alorixás. E ali, numa mesa, eles fazem os jogos, que aí tem uma pessoa que fala, olha, é fulano. Aí vira todo mundo que é de santo, e aí o babalorixás, os 7 vão até esse santo que está virado, e ali faz um ato dizendo que aquela filha ou filho vai assumir a casa. Responsabilidade. Chegou outra pergunta sobre a questão do luto. Sobre o que o senhor falou, né? Tem toda a questão, a casa entra em luto durante 1 ano, enfim. O que o senhor tem a dizer sobre os filhos que não respeitam este luto e já passa para uma outra casa? Então, hoje nós estamos passando uma era da ansiedade, né? E as pessoas não, mesmo sabendo de tudo, elas não têm a capacidade de compreender que há necessidade de ficar ali por 1 ano. Depois ela pode ir para onde ela quiser, porque ela não aceita o próximo sucessor. Não é obrigado. Mas 1 ano tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido. Se não cumprir, o Pai de Santo volta e mata, viu? Viu? Qual é a palavra que define o Pai Ribamar? Um eterno aprendiz. Como você definiria uma árvore? Vida. Essencial para o planeta, para os orixás. Posso não ter um ibá de santo, mas uma árvore eu tenho um orixá ali. Descreva o que é ancestralidade para o Pai Ribamar. Ancestralidade é tudo que veio trazendo experiências e motivações para que a gente pudesse continuar. Com esse tempo de axé, qual palavra define hoje com mais maturidade? Sensatez, sem deixar de você ser você mesmo. Axé. Emily, a bênção, a pessoa escolhida tem como sobreassumir ou não a cadeira do Baba ou Iá? Sim, toda pessoa tem o direito de renúncia. Mesmo tendo sido escolhida, ela pode renunciar. Em poucas palavras, pai, o que são raízes para você? Eu acredito que tudo tem um princípio. Da onde nós viemos, né? Para onde vamos? Não importa. É importante a gente viver hoje. Mas sabendo da onde nós viemos, né?
a importância é de entender os nossos antepassados, o que foi bom, o que foi ruim, e transformar no nosso presente para que a gente possa lutar por um bom futuro. Axé. Gorinho, boa noite, bem-vindo. A todos que estão chegando. Vocês não têm mais nenhuma pergunta, gente, para perguntar para o Paulo? Mas também 1h30 tá bom, né? Tanta pergunta cristã. Hoje eles lhe sugaram nos itãs. Não, para mim é um prazer, é um prazer. Que a gente não consegue lembrar de todos, assim, né? E claro, é muita coisa. Porque, assim, antigamente, na entrevista em algum lugar, eu sempre levava alguma coisa escrita que se perguntasse, opa, eu tenho aqui. Mas aí eu deixei de fazer isso e continuo sendo espontâneo. Eu acho que também por isso que a gente acaba, tipo, não lembrando de tudo, né? Se tivesse escrito, eu ia deixar na mão. A Ribamar já faz isso no seu dia a dia, sempre trazendo coerência para todos que a seguem. Obrigado, Jackson. Qual mensagem que você deixaria para o seu babá? Para o meu babá? Seria muitas. Primeiro, parabenizaria ele por tudo que ele vem suportando nesses anos acima de uma casa bicentenária, por tudo que ele sofreu de preconceito, de intolerância, de má criação de alguns filhos, e agradecer a ele por não desistir e levar como ele levou, né, está levando e vai continuar levando a espiritualidade, o nosso sagrado, com ferro, com força, com toda dedicação, carinho, acalento, né? Isso para mim é muito orgulho poder dizer isso, tanto para o meu pai que me iniciou, quanto para o meu pai atual. O Winchester, eu vou te responder uma coisa. Deus, ele é o Criador. Nós, de Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Jurema, nós acreditamos em um Criador que vai ter um nome diferente, mas é o mesmo Deus, né? É o Criador, é o verdadeiro. Sem ele nada existiria. Sem ele não teria o ar, né? Então, todos aqui acreditam assim. Ai, pai, obrigado pela resposta. Era isso que eu ia falar para ele. Carlinhos de Odé, boa noite a você, meus irmãos, e parabéns pelo belo ensinamento com humildade. Obrigado. A Leide, é possível trocar de pai de santo quando o atual não está sendo um bom zelador na casa que heredou? Olha, o candomblé não foi feito para isso, para ter essas trocas. Mas a gente lida com o ser humano, né? Então é muito difícil, é muito complicado. Eu, por mim, aquele que adentrava uma casa, que permaneceria, enfim. Eu sei que também tem gente que não é boa, que as pessoas querem, né, o capitalismo, o dinheiro, acolhem quem dá melhor, quem dá mais. Então, eu não estou aqui para julgar, não. Eu acho que cada um pode fazer. Não, Winchester, a gente não acredita em Deus da Bíblia, porque a Bíblia se contradiz. A Bíblia fala no Antigo Testamento, para Moisés, para Abraão, matar o cordeiro, passar o sangue nas portas e na janela para o mal não entrar. A Bíblia do Antigo Testamento é um Deus que castiga e que mata, né? A Bíblia foi escrita pelo homem, foi traduzida da forma que ele quis. A Bíblia não fala que Jesus Cristo teve Maria Madalena como sua esposa e com ela teve 3 filhos. A Bíblia esconde tantos segredos que, infelizmente, se a gente for colocar à tona, a religião cristã acabaria, porque o que tem ali é um capitalismo e uma conveniência para poder dominar o mundo, com o direito de acreditar naquilo que você quiser, que você achar que é válido, mas não tem o direito de impor a ninguém o que é certo ou errado, se a Bíblia está certa, se o Alcorão está certo, se a matriz africana está certa. Se é o que você crê, segue o seu caminho, seja abençoado por Deus e pelos santos, que nós estamos quietos, falamos sobre nós e não sobre o seu Deus ou sua Bíblia. Axé, pai. Eduardo Guterres, uma coisa que eu nunca acreditei na minha vida foi na Bíblia. Todo mundo tem o direito, né?
Rapaz, um assunto para se aprofundar, hein? Então, mas aí eu deixo para os historiadores, para os antropólogos, as pessoas que estudam isso. Eu sou um grão de areia perto disso, para poder trazer essas informações, como já vem na CNN e internacional, como já vem em outras cartas aí. Eu estou aqui para falar daquilo que eu acredito, prego e pratico. Exatamente. A gente está aqui para falar sobre matriz africana. Axé para você. Pai Ribamar, fale das suas raízes religiosas. Participei de um templo, de Umbanda chamado Templo Guaraci por 18 anos. Fui iniciado no candomblé por Acorombé Ogum, meu pai Wagner do Ogum, que está muito bem vivo. Né? Depois da casa de pai Wagner, passei para a casa de finado Airá Chinelobi, no qual veio falecer. O pai Wagner tinha dado uma afastada, tomei uma obrigação de 7 anos com meu pai, e durante alguns anos axé com ele. Meu pai largou tudo de novo. Hoje eu sou fiel, amante, apaixonado pela casa de Oxumaré. Axé. E agora, fale de Airá na sua vida, que a gente está ali esperando para o senhor falar. Airá, ele já nasceu comigo, né? Ele só não era tão vivo por não ter feito a iniciação. Mas a Airá me ensinou a ser homem, a Airá me ensinou a ser pai, a Airá me ensinou a ter virtudes, a ter defeitos, a saber respeitar, a poder ter humildade e às vezes se impor, né, com certo tipo de arrogância para quem precisa. A Airá é o ar que eu respiro, a Airá é aquele que não me deixa faltar nada, principalmente a vida, a família, os filhos de santo e os amigos. Eu não vou me emocionar agora, porque naquela hora eu já estava emocionado, mas enfim. A Airá, falar que é um tudo é fácil, mas eu não tenho como descrever a Airá. Eu posso dizer que a Airá ele é presente, severo, justo, né? E é aquilo que eu mais amo na vida, porque ele é minha vida. Qual o seu maior ensinamento, pai Ribamar? Que eu tive? Eu acho que é respeitar o ser humano como a ti mesmo. Aí fala, mas eu já vi você em live de brigas, de confusões. Eu não procuro confusões nem brigas. Eu sou reativo. Então, não importa quem seja. Bateu, levou. A vida, a rua me ensinou assim. Não que eu faço porque eu quero, mas é uma defesa. Tem algum Itã de Airá? Xangô era o 4º rei de Oió, filho de Amacemalê e Oroniã. Xangô sempre foi muito aberto, sempre se deu muito com as outras pessoas, e ele foi traído pelo seu meio-irmão, Dadá Jacá. E quando ele perdeu o reino dele, ele voltou, ele procurou um caminho e foi parar no Daomé, numa cidade chamada Savé. E ali, Nanã, dona daquela cidade, via ele soltando fogo pela boca e falava assim, ó Curim Airá, o homem soltando raios? E aí, quando chegou, deu o nome a ele de Ará. E ali ele ficou por 7 anos, conhecido como Ará ou Arirá, que é Airá, criando suas estratégias para voltar a ser o 6º rei de Oió, e nunca negou que o seu epíteto de Airá fosse mudado. E ele é cultuado no Daomé até hoje como Ará, mas ele nunca deixou de ser Xangô. Quer dizer, ele teve apelidos, mas nunca deixou de ser quem ele era. Axé, pai. Resgatando Raízes do Axé, agradece ao senhor, suas palavras, o seu ensinamento, a sua paciência com a gente. Só tenho a agradecer pela noite de hoje. Eu que agradeço a todos que passaram por aqui da barra de rolagem. Agradeço a senhora por todas as perguntas, a paciência que todos tiveram comigo. Eu não sei nada, estou aprendendo, e o pouco que eu sei eu tento agregar
somando com as pessoas. Como eu também gosto de aprender muito. Então, eu só posso dizer para a senhora, mais uma vez, muito obrigado por esse espaço, muito obrigado por carinho, né? E, se precisar de algo, pode contar comigo. A bênção a todos da rolagem, me abençoe, por favor, a bênção à senhora e todos os seus, e que nosso Pai Xangô, Airá, Oiá e Obá, pelo dia de hoje, possa trazer chuvas de bênção, saúde, paz, felicidade, camisa aberta, vitória, saúde, alegria e boas realizações em nossas vidas. Axé, meu querido, que a mãe Oiá, com a licença de pai, possa abençoar o senhor, a sua casa. Eu agradeço pelas suas palavras. E já fica aqui o convite para uma parte 2. A gente quer sim. Tá bom. Fico à disposição. Né? Obrigada. Jackson, obrigado, Raida, a todos aí. Até a próxima. Até, axé. Pessoal da Rolagem, muito obrigada por ter nos acompanhado até o final. Que Mãe Oiá, com a licença do orixá de cada um, possa abençoar. Obrigada a todos aí pelos presentes, pelas curtidas, os compartilhamentos. Né? Me segue aí para acompanhar os próximos convidados. Tenha uma boa noite. Que os orixás possam abençoar a todos. Gratidão a todos vocês que me acompanham, a cada curtida, as perguntas, que eu possa sempre estar trazendo um bom conteúdo para vocês. Obrigada, Rádio Oxaguian, e a todos aí que acompanhou. Uma boa noite, axé. Keni keke wa ira ira e Keni keke wa ira ira e